para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e também a defensora pública Silvana Lobo. Antes de começar o nosso debate, no Conversa de Redação dessa segunda-feira, durante um debate sobre a fiscalização do Tribunal de Contas da União no Banco Central, inclusive isso foi resolvido ontem à tarde, né? Chegaram no consenso lá de uma possível fiscalização. Nós aqui, os debatedores, citamos uma ação do Tribunal de Contas do Estado que barrou as escolas cívico-militares aqui em Minas Gerais. Passamos por esse assunto, né? Bom, o TCE enviou uma nota de esclarecimento que eu resumi, a nota era muito grande, e leio a partes dela agora para que a gente dê a posição, como manda um bom jornalismo, das pessoas citadas. Bom, a nota diz o seguinte: os principais motivos para a paralisação do projeto foram a ausência de lei, que deveria ter sido enviada à Assembleia Legislativa, a inexistência de previsão orçamentária compatível com a política e também não há destinações específicas e adequadas para o custeio tanto da expansão do programa quanto da manutenção das 9 escolas já existentes aqui em Minas. A nota segue dizendo: é importante esclarecer-se que a competência, né, o tribunal é competente para analisar a política das escolas cívico-militares sobre a ótica do controle externo. O tribunal verifica e julga eventuais irregularidades na execução da lei orçamentária, bem como também legalidade dos atos administrativos. No caso em questão, segundo a nota, é possível observar a ausência de lei específica que institua a política pública e a inexistência de previsão orçamentária compatível para a sua implementação, que caracteriza possível irregularidade orçamentária e financeira. Diante disso, o Tribunal de Contas aqui de Minas Gerais agiu de acordo com suas competências condicionais e legais, fecha a nota e a gente então traz essa posição do Tribunal de Contas aqui do Estado. Eu citei inclusive nominalmente 2 conselheiros, eu quero primeiro agradecer a nota, que é respeitosa, esclarecedora, e depois fazer uma pergunta para o público que escuta Itatiaia. Deixar com você, ouvinte, a definição. Se em tempos em que os órgãos públicos, as instituições não dão conta de suas tarefas, isso a gente vê no Judiciário, no Ministério Público, no Executivo, se seria prioridade de uma Corte de Contas discutir a implementação de uma política de escolas. Só mais 2 detalhes. Primeiro, o Tribunal, Júnior, não proibiu a implantação das escolas, proibiu a pesquisa. O governo do Estado estava buscando saber, junto à comunidade escolar, pais, professores e alunos, se queriam ou não uma escola cívico-militar. Segundo detalhe, quando a pesquisa parou, Júnior, 98 escolas tinham sido consultadas, 62 estavam a favor, ou seja, 2/3. Podemos seguir então? Bora! Bom dia pra você, viu, Eduardo? Pra nós todos, pra todo mundo. Seguinte, turma, a região sudeste concentra 84% dos roubos de carga no país. A maior parte dos assaltos nas rodovias acontece já na proximidade aqui das regiões metropolitanas, né? Quando a gente tá falando de Minas Gerais, a gente tá falando de roubo de carga ali de Igarapé, passando ali por Pedro Leopoldo, Nova Lima, né? Essa região aqui na chegada a Belo Horizonte. O volume de entregas, de compras feitas pela internet despertou ainda mais o interesse dos bandidos, né? Muita gente comprando, a logística precisa ser feita, mais volume de pessoas ou de caminhões e caminhonetes circulando, e isso então chama a atenção dos bandidos, segundo as autoridades. Caminhoneiros relatam, Eduardo, medo constante nas estradas, especialmente entre dezembro e fevereiro, que é um período de maior volume de entregas, por causa do Natal e também do crescimento eletrônico. Mais um problema de segurança pública que a gente precisa debater aqui no Conversa. Não bastasse o prejuízo material, a insegurança, que é explícita e é subjetiva. Você dirige com medo, imagina você dirigir um caminhão com medo. Há o aspecto da tragédia, né, gente? Muitas tragédias que decorrem diante ou em consequência da tentativa. Semana passada nós tivemos um caso horroroso. Na Regis Bittencourt, região metropolitana de Curitiba, 3 vagabundos, assaltantes, depois disseram ao delegado, confessaram que deixaram um caminhão descer de ré de propósito para que ele tombasse e eles pudessem saquear a carga de queijo. Só que o caminhão pegou uma van com 21 pessoas que voltavam de um culto em São Paulo e matou 6. Ô Júnior, entre as milhares de soluções, há uma que é óbvia.
Por que eles assaltam nas regiões metropolitanas? Primeiro, fica mais fácil levar para o esconderijo. Segundo, porque os veículos estão em menor velocidade. Com certeza. Qual que é a primeira solução que vem na cabeça da gente? Rodoanel, que é pista mais exclusiva, que é via expressa. Acredite, Júnior, o governo do estado já conseguiu vencer, com conversa, né, com entendimento, a resistência de Betim. Tem a boa vontade da Marília de Contagem, mas na outra ponta, para começar a obra lá em Ravena, em Sabará, precisa de uma assinatura do INCRA, Instituto Nacional de Coordenação e Reforma Agrária. Uma assinatura lá em Brasília. Está tudo travado. Aí não tem solução, né? Não, aí é difícil. Ô Marcelo da Fonseca, a gente fala muito de segurança pública aqui no Conversa de Geração, falando das facções que chegaram a Minas Gerais, e aí a gente precisa dizer, né, essas facções chegaram e se instalaram de forma mais assertiva nos últimos 6, 7 anos aqui na capital mineira, e no ano passado isso veio muito à tona e veio de forma muito tensa, com guerra entre facções e também com o confronto com a polícia aqui no estado. Mas essa questão do roubo de cargas, a gente não pode afirmar ainda que tem a ver com essas facções, mas é um encontro interessante, de muito volume nas estradas, oportunidade ali também de gerar negócio por meio do crime. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. E é impressionante como que esses criminosos são atrevidos, né, arrojados, fazem algumas ações até cinematográficas, né, para conseguir parar os caminhões. É muito preocupante. O Eduardo perguntou, né, qual que é a única coisa que vem na cabeça, né, citou o Rodoanel. Mas para mim o que vem na cabeça é aumentar o efetivo das polícias rodoviárias. É conseguir colocar mais agentes durante a maior parte do dia. Muitas vezes, quando você sai de noite, né? Às vezes eu ia para Esmeraldas pegando a 040, você não encontra nenhum policial na estrada. Você não encontra nenhum agente do estado, nenhum tipo de agente de segurança. Então a gente vê nossas estradas, principalmente no horário noturno, completamente abandonadas. Então isso facilita muito, né, a ação desses criminosos. E é uma pena, porque o prejuízo é para o motorista, é o risco para todos que estão usando a estrada, mas quem também paga muito essa conta somos todos da sociedade. Todos da sociedade pagamos essa conta, porque é o produto que é mais caro. Isso volta para o frete, esse custo daquela carga roubada, ele volta para todo mundo. E aí aquele produto que podia ser um pouco mais barato acaba ficando mais caro no supermercado. E aí, Silvana Lobo, bom dia para você. É mais um problema. Ele não é um problema novo, evidente, né? Mas é um problema que cresceu e principalmente aqui na nossa região. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todo mundo aqui do Conversa. Bom dia a todos que nos ouvem. Ô, Júnior, eu já tô naquela assim, o meu pensamento eu acho que vai ter que resolver isso aí por hora, né? Enquanto a gente não tiver um rodoanel, isso vai demorar a construir. Enquanto a gente não tiver um policiamento maior, os efetivos, né? Gente, nós temos tanta tecnologia para tudo. A Receita Federal sabe aonde que eu tô agora, né? Eles mapeiam a gente em tudo. Não é possível que a tecnologia não pode substituir o ser humano nas estradas. Os radares pegam a gente toda hora. Então não tem como isso não ser visto. Isso precisa ser visto de alguma maneira. Não sei se é um satélite específico para isso. Eu não entendo de tecnologia. Minha área não é isso, não. Mas isso precisa ser feito urgentemente. E uma coisa, eu acho que o que vai acontecer, principalmente para essas cargas de eletrônicos, né, esses aparelhos mais caros, eles vão parar de rodar à noite. E isso vai acontecer o quê? Demora mais a viagem, demorando mais, os preços realmente vão aumentar. Agora, que isso tem que acabar, gente, tem que acabar. Não é possível. E o que esses caras sofrem, a família deles, eles amarram o cara, batem no cara. E quando não mata, né? Porque aí já ficou até bom. É um absurdo. Ô William, algumas cargas, pneus, remédios, eletrônicos que a Silvana citou, muitas vezes esses caminhões são monitorados via satélite, eles só podem abrir a porta em determinados momentos. Tem aquelas grades também nas janelas, né? Para que os bandidos não puxem ali o motorista pela janela e entrem pela janela, porque se abre a porta o caminhão trava. E por aí tem algumas situações da tecnologia que ajudam. Há também escolta armada, mas isso tudo encarece o produto na prateleira, encarece o produto final. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia a bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. E não é só essa logística de segurança pública, né, dessas empresas de segurança que foram montadas por agentes de segurança com o objetivo de garantir o transporte de carga no Brasil. Com investimentos em tecnologia, só que aí você tem algumas áreas que você tem o que eles chamam de área de sombra, que o radar não consegue, o satélite não pega, você tem o bloqueador de sinal de satélite, de GPS. Você tem todo um trabalho de inteligência por lado do crime, e tem uma coisa que a gente pouco fala, né? Que é o seguro desta carga.
que é o que a gente está pagando. Lá na composição do frete, quando você vai pegar o volume da carga, o peso, né, o destino e vai fazer o seu cálculo, você vai gerar, e o preço da nota fiscal, o custo desse produto, você gera um seguro. E esse seguro, ele está embutido no frete. E quem é que paga isso? Você que está me ouvindo agora. Esse custo Brasil, ele é altíssimo quando se diz respeito à área de segurança pública. O Marcelo fala que o bandido é atrevido. Sim, ele é destemido, ele é corajoso, porque a gente não enfrenta o ladrão como deveria. Se você consegue enfrentar o ladrão, você reduz todos os índices de criminalidade. São Paulo lidera o roubo de cargas, depois você vem Rio de Janeiro e aí Minas Gerais. Agora, tem uma parcela da população que compra o produto lá, sei lá, mais barato, compra um empadão que era congelado e o cara tá vendendo no meio da rua. E o sujeito vai e compra achando que isso veio de onde? Do ET de Varginha que entregou ali para aquele rapaz? Não, a gente tem um comércio informal muito grande nas grandes cidades. São Paulo, Rio, Minas Gerais. O cara tá cheio de pão de forma vendendo. Ele foi na fábrica comprar aquilo ali? Ou aquilo é fruto de um roubo? E os medicamentos, os receptadores, assim... O efetivo que a gente tem da Polícia Rodoviária Federal não comporta, não consegue atender a demanda do Estado de Minas Gerais, se a gente for falar nisso. Cadê o ministro Lewandowski? Cadê o governo federal para reforçar o patrulhamento no estado que tem 16 ou 17% da malha rodoviária do país? Não é isso? Ô Júnior, dadas as falas suas da Silvana e do Travassos sobre tecnologia, eu preciso falar duas coisas. Por favor. Eu tenho que estender. Júnior, eu desde 2016 que eu me pergunto com muita frequência aqui na rádio por que a penitenciária público-privada só teve uma fuga, o sujeito fugiu no caminhão de lixo, e tem lá 2 ou 3 telefones apreendidos em todo o tempo de existência e as outras não. Nunca me responderam. Quer dizer, tem uma resposta. Cada fuga, cada telefone apreendido diminui os pontos e ela recebe menos no fim do mês. Então tá aí a explicação. Outro dia, Júnior, eu recebi aqui um cidadão, um mineiro, ele é o número 1 do Brasil, empresário aqui de Minas, em bloquear drones, celulares e tudo. O Júnior, ele é tão bom que ele foi fazer um trabalho na Eslováquia, o embaixador da Eslováquia ficou impressionado, levou ele lá. Acho que a Eslováquia é um país do leste europeu. Hoje ele é cônsul desse país aqui. Eu perguntei para ele assim, mas por que o senhor nunca foi procurado para fazer bloqueio de celular nas penitenciárias? Ele falou assim, mas eu fui e estou numa concorrência que está para ser fechada pelo governo de Minas. Eu fiquei numa alegria, soltei aleluia e liguei na hora pro secretário. Acho que o problema é aleluia, você não pode soltar. Não pode, é porque eu empolgo. Aí eu liguei na hora pro secretário Rogério Greco. Ele falou assim, Eduardo, segura aí que nós estamos fechando essa licitação. Tem uns 2 meses. O secretário, eu estou esperando. Porque não é possível que essa licitação demore tanto. Outra coisa, meu caro Júnior. Agora essa, gente, vocês vão falar, lá vem o Eduardo com molecagem, mas não, é sério. Rodou nos filmes, na internet, aí tem uns 3 anos atrás, porque o Travassos fala de GPS, a Silvana fala de controle de satélite. Ô Júnior, você disse, o controle via satélite é tão poderoso que abre a porta quando convém. E tem um vídeo na internet de um motorista desesperado brigando com a mulher, que a mulher ligou pra ele. Muito bom esse vídeo. É bom, não é? É bom. Existe ou não existe? A mulher falou assim, meu senhor parou, o que tá acontecendo? Mas o senhor parou, eu não posso falar, mas o senhor tá parado. Ele falou, minha filha, eu tenho o direito de defecar. Então, ele falou outra palavra, né? É o popular. O horário é bom. É o popular, mas o cara parou porque não pode, pra né? fazer o número 2. E a central dele desesperada. E não consegue avisar quando tem alguém assaltando? Sabe como é que conseguiram... Vai entender? Sabe como é que acabaram? Reduziram, por exemplo, o roubo a banco e o sequestro nesse país, neutralizando os bandidos que estavam atuando assim. Então não adianta você monitorar, você faz todo um trabalho de monitoramento, uma empresa de segurança aciona as forças dos estados para poder interceptar o caminhão e salvar o motorista, mas se você não enfrentar essas quadrilhas e neutralizar, e quando eu falo neutralizar é prender, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E é isso aí, Edu, movimenta tanto dinheiro, interessa muita gente. Agora vocês falam de, tem que fazer isso, tem que fazer, isso precisa de grana. Vai agora lá conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros e pergunta se o efetivo dele é suficiente para o estado de Minas Gerais.
Olha só, pessoal, o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi reconduzido ao cargo de diretor-presidente da Engea, Empresa Pública Federal de Gestão de Ativos. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração na véspera de Natal e publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. O salário do cargo, Marcelo da Fonseca, é de R$ 53.200, indicado pelo governo do presidente Lula. Lógico, Pimentel sempre foi ali parceiro de primeira hora, ou melhor, companheiro de primeira hora, né? Ele permanece no comando da estatal até abril de 2027. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome da empresa, mas acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo, engenheiro. Tá vendo? Dinheiro tem, viu, WT? Dinheiro tem muita gente recebendo um salário bem... Tem para agradar os amigos. Eu acho que essa posição do Pimentel, né, à frente de uma empresa estatal, é um tapa na cara da sociedade mineira. A verdade é que o ex-governador Fernando Pimentel fez uma gestão muito ruim durante seus 4 anos. Não só, né, com atraso de salários, parcelamento de salário, saiu devendo o pagamento de 13º para milhares de pessoas, né, professoras, policiais, mas também toda a relação que ele teve também com os prefeitos, né? A gente teve muitas prefeituras em Minas Gerais que não conseguiam pagar o básico também para os seus servidores, porque o Estado simplesmente não repassava o que estava previsto na Constituição. Então, quando a gente vê um gestor que é à frente do Estado, né, a gente pode falar de toda a crise econômica que aconteceu durante o governo dele, uma crise internacional que afetou muito as exportações de Minas. Agora, é inegável que a gestão do Pimentel foi muito ruim. Ele teve uma gestão no Estado que o povo mineiro nem levou ele para o segundo turno, né, em 2018. O Pimentel tentou se reeleger e não foi para o segundo turno. Em 2022, o Pimentel tentou ser deputado federal e não conseguiu os votos para ir para a Câmara dos Deputados. O governo Lula, em 2023, premia o Pimentel com uma vaga de destaque, né, numa empresa estatal, com um salário muito alto e um prêmio que a sociedade mineira realmente fica sem entender. Eu acho a escolha do Pimentel para esse cargo errada lá atrás em 23 e agora vai ficar até 2027, continua sendo realmente uma falta de respeito com o povo mineiro. O Marcelo Silvana tá lembrando da gestão do governador Pimentel aqui no estado, e aí eu fui pesquisar a empresa ela é de gestão de ativos. Pois é. Ativos considerados irrecuperáveis. Pois é, eu quero lembrar que em 2019, Pimentel inclusive foi condenado a uma pena de mais de 10 anos pela Justiça de Primeira Instância Eleitoral e houve recurso, naturalmente. Em 2022, com pedido do próprio Ministério Público, ele veio a ser absolvido perante o TRE. E aí houve uma série de publicações, tá vendo, Pimentel absolvido, que não sei o que. Gente, provas criminais, elas têm que ser, assim, muito cabais, muito claras, para que haja uma condenação. E eu queria levar mais para esse aspecto, sabe? Esse é um grande problema, porque você tem uma condenação, o sujeito é todo enxovalhado, eu não estou falando bem dele não, estou falando da circunstância. O sujeito é todo enxovalhado, todo mundo briga, discute e tal, xinga, depois vem uma absolvição, aquilo fica praticamente ignorado, porque a gente gosta de ouvir é desgraça dos outros, isso é que a gente gosta. Agora, concordo plenamente com o Marcelo da Fonseca, para nós que somos mineiros, que tivemos, eu deixei de receber 13º mais de um ano, eu tive salário que foi sinceridade, e os professores, né, foi uma situação muito ruim. Então, realmente, quando a gente vê esse tipo de cargo, com esse tipo de salário, né, que é um salário aviltante, é um salário que vai ser maior do que não vou nem falar de professor e médico, tá? Mas vou falar assim, maior do que os entre aspas, dos desembargadores que a gente tem no estado, que tem que seguir lá o mesmo salário dos ministros do Supremo. Então, quando a gente vê isso graciosamente, através de nomeação, realmente a gente fica pensando, né? Será que... O que será, né? O que será? Esse negócio de... Para os amigos tudo, para os inimigos a lei é dureza. O Eduardo e o William, eu tenho um minutinho para dividir entre vocês dois, vai lá. Outro dia foi a Maria do Carmo Lara que saiu, ganhava a mesma coisa no Correio. Ela cuidava da área financeira, era professora, pelo que eu saiba. Ela saiu de lá, deixou lá um rombo de 20 bi. Mas, Júnior, o PT gosta mais, sem dúvida. Mas todos os governos são assim. O Zema tá fazendo isso aqui, ó, nomeando os que perderam a eleição. Tá ou não tá, Marcelo? Verdade, vários. Tiraram agora, a Câmara tirou um vereador que nunca devia ter sido. O cara não mora aqui. Lá de São Paulo. Quem assumiu? Agora é o Rubão. O Rubão tava fazendo o quê? Secretário municipal. Então é isso. Então, o Valdir Barbosa falou um negócio outro, Travassos. Concordo com ele. Achei a frase, viu assim?
O Aldir Barbosa falou que o Brasil chegou no jeito que tem que piorar a mão de quem. A qualificação técnica dele no currículo o aprova para assumir. Porém, o seu histórico profissional e o resultado que ele apresentou à sociedade desabona. Ponto final, nossa conversa de redação. Teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e Silvana Lobo.